E o chute foi dado e está a caminho. Fora. Renascimentos. Meio jarda, isso foi ruim. Essas são as piores jogadas da National Football League. E primeiro, uma jogada tão ruim que estabeleceu um recorde embaraçoso na National Football League. Ele perdeu a bola, recuperada, ainda está solta, quicando por aí, como um pinball. Washington ficou com ela. Meu Deus, 38 jardas perdidas nessa jogada. Veja nos livros de recordes. Esse foi o recorde de jardas perdidas em uma jogada na história da National Football League. Na 19ª posição está, sinceramente, um dos piores chutes que você já viu. Aquilo foi meio jarda, foi ruim demais. Só alguns centímetros, já ouvi isso. Nunca ouvi falar do número 18 quando uma jogada ruim deu pontos ao outro time. Só presta atenção em como os Bills foram idiotas aqui, cara. Os Raiders terão Matt McGloin como quarterback. Essa bola quica. Um dos jogadores dos Bills vai pra... Ei, cara, pega a bola. Pega, cara. O que você está fazendo? Meu Deus do céu, cara. Os Bills deveriam recuperar a bola e manter a posse, mas ficaram parados como se estivessem em conexão de escada, permitindo que o outro time marcasse pontos de graça. Ninguém estava comemorando aquela jogada, mas na 17ª posição, a comemoração de touchdown de um jogador custou a ele a pior jogada da carreira. DeSean Jackson se empolgou à toa, pois quando os Eagles lançaram para ele no fundo do campo... Quero dizer, a jogada foi linda, não posso negar, mas DeSean cometeu um grande erro nela. Vendo o replay na linha de uma jarda, percebe-se que ele jogou a bola para trás antes de entrar na end zone, achando que já tinha feito o touchdown e a jogada terminado. O cara queria muito comemorar, mas os adversários contestaram e o touchdown foi anulado. O cara realmente comemorou uma jogada que nem valeu, tudo porque ele não conseguiu esperar mais uma jarda. Idiota. Pelo menos ninguém comia nada nessa jogada. No número 16, a pior jogada de um jogador aconteceu porque ele acidentalmente comeu a bunda do companheiro de equipe. Impossível aquela jogada ter parecido ou sido boa de qualquer forma. O cara realmente foi de cara direto na bunda do próprio companheiro de equipe, deixou a bola cair e ainda cedeu um touchdown. Mas na posição 15, a decisão de um time foi tão ruim que fez ele ser zoado por lendas da National Football League. Eu não quero ouvir nenhuma estação de rádio, não quero ouvir nada na televisão. Aposto que não quero ouvir ninguém falando que nós somos os caras. Porque vocês não são esses caras e vocês não fazem barulho nenhum. Lendas dos Broncos, Shannon Sharpe e Peyton Manning assistiram ao jogo do time ao vivo. Com cerca de 1 minuto restando, os Broncos perdiam por 1 ponto e ainda tinham os 3 tempos técnicos, garantindo várias chances de vencer. Fizeram algumas das decisões mais burras. Uma jogada rápida, o cara caiu com 1 minuto restante. Sim, ele devia ter saído pela lateral, mas como falei, eles tinham todos os tempos técnicos. Eles percebem, certo? Temos 3 tempos técnicos, talvez eu use um agora. Vamos falar sobre essa aqui. Bem, acho que você não quer desperdiçar tanto tempo assim. Alguns momentos depois. Bem, eles fizeram isso. 40 segundos depois. 40! Até o cara da televisão estava pedindo tempo atrás de tempo antes de qualquer um no campo perceber. Bem, eles... São 3 tempos. Você pensaria que eles gostariam de um tempo para refletir sobre isso? O relógio corre, mas isso parece levar uma eternidade. Agora, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tenho certeza de que tudo isso foi por um bom motivo. Eles devem ter alguma jogada ensaiada vindo aí, né? Cara. Bem, eles decidiram se posicionar para um dos field goals mais longos da história da National Football League. Um chute acertado apenas 2 vezes na história. Sem necessidade. Eles erraram e perderam o jogo. Ridículo, cara. Mas na posição 14, um jogador ficou emocionado depois da sua pior jogada e arruinou toda a temporada do seu time. Sinceramente, eu só estava me sentindo um fracasso. Os Colts precisavam vencer este jogo, senão a temporada deles acabaria. Com o jogo nos minutos finais, eles precisavam avançar para tentar marcar no possível último ataque da partida. Eles precisavam de uma jarda para o first down e manter as chances vivas. E bem...
Nossa, o cara estava completamente livre para a recepção mais fácil da vida dele e realmente deixou a bola escapar nessa jogada. Brincadeiras à parte, é claro que ele ficou atordoado. Os torcedores não acreditaram no que viram. E depois, ele não só disse aos repórteres que só queria falar com os pais dele, dizendo: provavelmente eles são as únicas pessoas que me amam agora, como também ficou emocionado ao falar sobre o erro dele. Eu trabalho duro demais pra, simplesmente vacilar desse jeito. Qual foi a reação do time? O que você estava sentindo naquele momento? Sinceramente, eu só me sentia um fracasso. Agora, tudo bem. Mesmo que Mans estivesse chorando, ainda havia um lado positivo em toda a situação. Pelo menos, ele não fez a pior jogada da história dos Colts. Isso ficou com o número 13, onde o lançamento de um jogador fez com que ele virasse motivo de piada no mundo inteiro. Titans no começo da temporada começando a esquentar. Wentz fingindo o handoff. Beleza, cara. Essa teve que ser uma das piores jogadas da história da National Football League. Tipo, eu poderia ter feito melhor que isso. Ah, espera, eu sou ruim. Enfim, ao invés de simplesmente se livrar da bola, o cara realmente tentou passar com a mão oposta e jogou o jogo inteiro fora. Os adversários dele marcaram touchdowns fáceis após aquela interceptação decisiva. Mas os verdadeiros rivais foram os torcedores no Twitter dizendo coisas absurdas sobre ele. Disseram que foi uma das piores coisas que já viram um quarterback fazer. Wentz perdeu a cabeça. Um torcedor disse que foi a pior interceptação que já viu. Alguém até postou um meme dizendo que era isso que Wentz pensava. Eu não sei. Eu estava tão no momento. Quarterbacks também erram sem ser só nos passes. Em 12º lugar, Tom Brady fez as piores jogadas da carreira ao trocar de posição 2 vezes. O cara pode ser um greatest of all time como quarterback. A forma dele até parecia decente quando tentou virar kicker. Mas alinhar como recebedor ainda me surpreende por ele não ter aprendido da primeira vez. Ele vai lançar para Brady. Ah, e que, meu Deus do céu! Ele pensou que estava arrasando, mas só passou vergonha. Pelo menos foi só na temporada regular. Uma vez ele tentou enganar todos no Super Bowl, no maior jogo do ano, e fez isso. E agora você tem que voltar aqui para Danny Aventoli, que lança, e é Brady quem não consegue segurar a bola. Depois de falhar de novo, acho que ele viu que devia só lançar a bola e beijar o filho dele, Eka. Isso é estranho. Mais estranho ainda é o caso 11, onde a pior jogada de um jogador ocorreu por causa de um clima insano. Isso ocorreu em Chicago, a cidade dos ventos. Além das bandeiras agitadas pelo vento forte no estádio, os jogadores mal conseguiam lançar ou passar a bola. Não sou meteorologista, mas até eu avisaria os Bears que não deveriam tentar field goal. Beleza, cara. De qualquer forma, durante o jogo, eles tentaram mesmo assim. O chute foi feito e está a caminho. Não entrou. Não ligo se o vento desviou a bola. O chute foi tão ruim que deu uma lembrança para um torcedor. Tudo bem, não me entenda mal, mas as jogadas até agora foram ruins. Mas agora que estamos entrando no top 10 das piores jogadas de todos os tempos, essas jogadas estão em um nível completamente novo de porcaria. Como quando uma das piores jogadas da National Football League fez alguém ganhar 20 milhões de dólares. O Super Bowl 48 já seria especial. O empresário Mark Cuban queria elevar as apostas. Ele resolveu apostar $1 milhão em algo que considerei uma das apostas mais idiotas que já ouvi. E nem sei se isso já aconteceu em algum jogo. A aposta era que a primeira jogada do jogo resultaria em um safety. Não tinha a menor chance disso acontecer, certo? A bola passou sobre a cabeça do Peyton Manning. Falta! Saiu pela parte de trás da end zone. Não acredito. Como isso aconteceu, cara? Não acredito que não foi armado. Na primeira jogada do maior jogo do ano, eles esqueceram como fazer o snap e cederam um safety. Obviamente, a torcida estava empolgada, mas ninguém no planeta ficou mais animado do que Mark Cuban quando ele tweetou: "Eu apostei em safety na primeira jogada. 20 milhões de dólares, meu amigo. Hashtag inacreditável." Mas algo ainda mais inacreditável é o número 9, onde a pior jogada de uma lenda foi tão ruim que acabou amaldiçoando ele. A maldição começou no primeiro playoff de Tony Romo, restando pouco mais de 1 minuto. Ele conduziu seu time ao ataque e os deixou em boa posição para um field goal fácil que daria a liderança. O cara também não quis arriscar nada. Ele insistiu em segurar a bola para o chute, mas isso foi um grande erro.
O cara deixou a bola cair, tentou recuperar e marcar o touchdown, mas foi destruído na frente de todos. Isso deixou os Cowboys um ponto atrás, e eles perderam um jogo que deveriam ter vencido facilmente. E dá pra perceber que Tony Romo nunca superou isso, porque pelo resto da carreira dele, o cara nunca mais foi o mesmo jogador estrela. Ele nunca mais foi longe nos playoffs. Acho que esse erro afetou toda a organização dos Cowboys. Eles literalmente apanham tanto que não tem como não estarem amaldiçoados. Tipo, isso até me lembra do número 8. Eles cometeram jogadas tão ruins em playoffs seguidos que a torcida virou meme. Quero dizer que isso aqui é lindo. Olha pra ela. Na primeira rodada dos playoffs de 2021, Tony Romo curiosamente foi um dos narradores do jogo. Quando os Cowboys precisavam de um milagre, criaram uma de suas piores jogadas. O jogo terminou, pois eles mantêm a bola. São Francisco precisa pressionar o quarterback. Prescott correu com a bola. Uau, acho que isso não vai funcionar. O árbitro atrapalha. O jogo acabou. Silêncio. O jogo acabou. Esse é o fim do jogo. O jogo acabou. O jogo acabou e São Francisco sobrevive e avança. Em vez de fazer algo para parar o relógio, Dak correu até o fim do campo e acabou fazendo seu time perder o jogo. Agora, eu pensei que eles tinham aprendido a lição sobre como administrar o relógio para a próxima vez que um jogo chegasse ao final, mas eu estava muito enganado. Pois o final dos playoffs no ano seguinte repetiu o cenário de precisar de outra campanha para vencer. Os Cowboys cometeram erros ainda mais bobos. Completaram um passe, mas o jogador saiu de campo de forma ilegal e o relógio seguiu correndo. Depois, algumas jogadas depois, ele pegou outro passe e nem colocou os pés dentro de campo, mesmo tendo espaço de sobra para fazer isso. Olha só isso. Como ele esqueceu de pisar nas linhas? Mas a jogada mais burra veio depois, com poucos segundos restantes, quando precisavam marcar pontos ou parar o relógio. Assim que vi a forma como eles se alinharam para a jogada, eu já sabia que isso ia ser uma burrice. Ah, foi isso que eles planejaram para essa situação. Um passe de 6 jardas, mesmo estando a uns 75 jardas de distância da end zone. Assim o jogo acabou. Então, mais uma vez, os Cowboys decepcionaram tanto seus torcedores que, além de ficarem emocionados, viraram memes ao vivo na televisão. Aqui é lindo. Olhe pra ela com o coração partido. No número 7, a pior jogada de um jogador estragou uma das melhores da história da National Football League. A melhor jogada dos Saints quase aconteceu quando perdiam por 7 pontos e restavam poucos segundos. O que começou como uma recepção acabou se transformando em um lateral atrás do outro, até que, finalmente, eles marcaram um dos touchdowns mais milagrosos que eu já vi. Mas você sabe que um touchdown vale 6 pontos. Os Saints perdiam por 1 ponto, restando apenas o ponto extra, um dos chutes mais fáceis do futebol americano. Até que... John Kearney foi chutar o ponto extra e errou. Ele perdeu aquilo? Sozinho fez o time perder e causou um dos maiores vexames da história da National Football League. Aquilo foi só um jogo normal. Em sexto, quebrei minha televisão ao ver a pior jogada custar ao meu pai, ou melhor, Mahomes, um campeonato. Era apenas um jogo antes do Super Bowl, na final da American Football Conference entre Chiefs e Patriots. Tudo sendo decidido no fim. Olha só o placar. Os Chiefs estavam com 4 pontos de vantagem. Tudo o que eles precisavam fazer era uma parada para ganhar o jogo. Quando Brady recuou para lançar, a bola foi desviada e interceptada. Na hora, pensei, aê! Mas quando vi aquela notificação amarela indicando que uma falta tinha sido marcada, não acreditei no que estava vendo. Os árbitros marcaram impedimento contra os Chiefs e os replays mostraram que o jogador estava claramente além da linha. Fiquei como todos no estádio, atônito. Até o jogador não acreditava. Estúpido. A interceptação não contou e os Patriots tiveram outra chance. E Brady fez o que ele faz melhor do que qualquer um na história. Liderou o time em uma campanha para vencer o jogo. No número 5, vi algumas das piores jogadas de jogadores com mãos de manteiga. Ryan está completamente sozinho. Bobion! Passe incompleto. Jones estava completamente livre. E ele deixou cair. 11 segundos para o fim. Stafford lança em profundidade e Swift deixa a bola cair. Ele estava na end zone.
Isso era para ser um touchdown fácil e vitória dos Lions. Uau, John Rain lança em profundidade. O passe é tocado 2 vezes e derrubado por Mike Evans. Seria um touchdown fácil. Meu Deus, você nunca vê ele fazer isso. Montgomery recebeu um snap, Trubisky lança a bola. Volta para Hibbs, mas ele perde o touchdown. O passe foi perfeito, ele estava completamente livre, estava bem ali, não tinha ninguém marcando ele. Quero dizer, o defensor está no chão. Você vê o Williams ali. 2ª para 5, passe longo completamente livre, mas quem não conseguiu segurar foi Aaron Jones. Ele tinha de todo jeitos, mas nas mãos dele. Apesar dos passes perdidos, felizmente só eles mesmos eram responsáveis. Na 4ª posição, um jogador culpou Deus por sua pior jogada. Vemos uma bela jogada rumo ao gol. Vai lançar, tem Johnson. Ah, ele deixou a bola cair. Essa teria sido a jogada da vitória. Sim, e o que teria garantido a vitória ao time dele? Ele perde a maior jogada da carreira. O mais louco é que ele foi ao Twitter após o jogo e culpou Deus. Dizer isso deixou o cara meio brega chateado. Agora, normalmente, quando alguém perde uma chance clara dessas, bem na mão, tem uma explicação simples. Erro humano. Desta vez não foi assim. Johnson foi ao Twitter e apontou o verdadeiro culpado. Deus. Tweetando, eu te louvo 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é assim que o Senhor me trata? Você espera que eu aprenda com isso? Como? Eu nunca vou esquecer isso, nunca. Obrigado, mesmo assim. Deus deixou a bola escapar. Mas olha, falando em deuses, no 3º lugar, a pior jogada de um cara aconteceu quando ele tentou se tornar o próximo Tom Brady, o que é bem irônico porque nem foi culpa do quarterback. O cara passou a bola e, com o tempo esgotado, correndo o campo todo, me fez pensar que restavam poucas opções do que poderia acontecer. Quando ele passou a bola para o colega, este fez a coisa mais idiota possível. Banda de Stanford sumiu. Interceptado. Ah, não, nossa! Cara, qualquer outra decisão que ele tomasse seria melhor do que o que fez. Aquela camisa dos Patriots nele deve ter feito ele pensar que era o Brady, ou algo assim. Mas às vezes, os Patriots também estão do outro lado das jogadas ruins. Porque em 2º lugar está a pior jogada do Super Bowl. Os Seahawks correram com a bola e foram derrubados em uma posição perfeita para vencer o jogo. Porque estando perdendo por apenas 4 pontos, com 1 minuto inteiro restante para literalmente avançar mais uma jarda, e tendo o melhor running back da National Football League na época, Marshawn Lynch, pronto. Todo mundo no planeta achou que ele receberia a bola, até que uma decisão horrível arruinou tudo. O passe foi interceptado na linha do gol por Malcolm Butler. Até hoje, ainda não consigo acreditar que na 2ª descida, eles tentaram lançar a bola por uma jarda, quando tudo o que precisavam fazer era correr com ela para dentro da end zone. Eles mereceram ser interceptados. Ninguém em todo o estádio conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Com um passe, os Seahawks desperdiçaram o Super Bowl e perderam, mesmo tendo a chance mais fácil de vencer. Essa jogada foi péssima, sem exagero, fez os torcedores grudarem na televisão. Você não faz um passe na linha do gol quando você tem Marshawn Lynch. Caramba, esse torcedor deu sorte e não morreu, isso me lembra o número 1. Uma jogada tão ruim que os torcedores queriam a morte de um jogador. Os Vikings enfrentavam os Eagles, um dos melhores times da National Football League. Os torcedores dos Vikings queriam muito a vitória, e os jogadores estrela começaram com jogadas assim. Outro jogador do time, Alexander Mattison, tornou a situação mortal. Ele começou a ter um jogo horrível com jogadas como essa. Esse fumble deixou os torcedores dos Vikings irritados no Twitter, dizendo que só os Vikings entregam jogos. Fumbles? Sem consciência? Tudo! Logo depois, Alexandre piorou a situação ao pegar a bola e ser derrubado para jardas negativas. Ele até recebeu um passe e perdeu ainda mais jardas. Definitivamente não ajudou que, depois de tudo isso, os Vikings acabaram perdendo em um jogo apertado, então os torcedores culparam Alexandre por tudo. Invadiram as DMs dele com absurdos, perguntando se sabia segurar uma arma e puxar o gatilho, pois não conseguia segurar uma bola de futebol americano. Alguns sugeriram que ele mudasse de carreira, dizendo: aprende a segurar a bola, ganha milhões e não faz nada. Venda carros ou algo assim, se decidir que isso não é pra você.
Mas, sinceramente, algumas das mensagens diretas ficaram tão pesadas e tão racistas que se eu mostrasse pra vocês o que disseram, meu canal seria banido. Ameaças de morte a um jogador da National Football League naturalmente virariam manchete. O mais louco é que Alexander nem foi o único jogador estrela que quase morreu. De um acidente de avião mortal que quase matou um time inteiro da National Football League até Patrick Mahomes sendo assaltado à mão armada. Existe até uma lenda da National Football League que sobreviveu a um tubarão. Aliás, passei 10 anos gritando sobre jogadores da National Football League neste vídeo. Minha comida chegou e estou morrendo de fome. Vou nessa. Clica no vídeo e te vejo lá.